Por mares nunca dantes navegados, um programa da Vida Nova FM, Ancião Portugal, em parceria com a Vox, Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e em cooperação com as rádios católicas lusófonas. Fazem parte da rede as rádios católicas lusófonas Nova de Cabo Verde, Solmance de Guiné-Bissau, Chuvilar de São Tomé e Príncipe, Maria Moçambique e Vatana de Moçambique, Boa Nova de São Paulo, Brasil, Voz dos Açores, na Califórnia, RT Artesia, em Los Angeles e Rádio Portugal USA, em New York. Este programa tem a coordenação do Padre Armando Duarte e conta com a colaboração especial de Solange Pedroso. Montagem e edição de Marta Santos. No princípio era o Verbo. Olá amigos, vivam! Aqui estamos de novo na apresentação de mais um programa. Eis que chega por mares nunca dantes navegados. É a palavra viva, a Jesus Cristo, a boa notícia que nós queremos acolher. É a semente do reino. Como sempre, mas de modo particular também no programa de hoje. Então vamos lá, antes de mais saudar todos aqueles que nos acompanham na dinâmica do reino com a barca da igreja insuflada pelo Espírito, vamos mar adentro. Com aquele que é o nosso pastor a acompanhar-nos sempre. E por isso nos encontramos no Atlântico com a Rádio Nova de Cabo Verde, a Rádio Solmance da Guiné-Bissau, a Rádio Jubilar em São Tomé e Príncipe. Passamos ao Índico e em Moçambique, a Rádio Maria Moçambique, no Maputo e na Beira, e a Rádio Vatana em Nacala. Regressamos ao Atlântico no Brasil, a Rádio Boa Nova na cidade de Pedreira, estado de São Paulo. Nos Estados Unidos da América, a Voz dos Açores, através de uma vasta rede de emissoras para servir a comunidade lusófona. E voltamos ao Porto de Abrigo, aqui em São Tiago da Guarda, Ancião Portugal, a Vida Nova FM. Eu sou o vosso amigo, Padre Armando Duarte, que preside a Vox, a Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e também na direção da Vida Nova FM. Então, depois desta saudação, voltamo-nos para a palavra. Como sempre, no início do programa, é ela que queremos acolher e a dar sentido a esta partilha. Hoje é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 23. O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos a palavra e exorta-nos a ser uma boa terra disponível para escutar as propostas de Jesus, para as acolher, para deixar que elas deem abundantes frutos na nossa vida de cada dia. Garante-nos também que o reino proposto por Jesus será uma realidade imparável, onde se manifestará em todo o seu esplendor e fecundidade a vida de Deus.
Então, depois desta introdução, como um convite a preparar o terreno que é o nosso coração, fazemos silêncio e nesta abertura e encontro com a palavra viva, acolhemos a boa nova de hoje. Então, a Marta Alexandra vai nos trazer a boa notícia de hoje. Aquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Reuniu-se a ele uma tão grande multidão que teve que subir para um barco e sentar-se enquanto toda a multidão se conservava na margem. Falou-lhes de muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos onde não havia muita terra e logo brotaram porque a terra era pouco profunda. Mas assim que o sol se ergueu, foram queimadas e desprovidas de raízes secaram. Outras caíram entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Umas 100, outras 60 e outras 30. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Aproximando-se de Deus, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondendo, disse-lhes: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois àquele que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas aquele que não tem, ser-lhe-á tirado, mesmo o que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, pois veem sem ver e ouvem sem ouvir nem compreender. Cumpre-se neles a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo tornou-se duro, e duros também os seus ouvidos. Fecharam os olhos, não fossem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, compreender com o coração e converter-se para eu os curar. Quanto a vós, ditosos os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram, e ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não compreende, chega o maligno e apodera-se do que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Se vier a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não produz fruto. E aquele que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz, ora 100, ora 60, ora 30. Foi a boa notícia. Gratos a Marta pela partilha. A parábola é uma imagem ou comparação através da qual se ilustra uma determinada mensagem ou ensinamento. A linguagem parabólica não foi inventada por Jesus, é habitual na literatura dos povos do Médio Oriente. O gênio oriental gosta mais de falar e de instruir através de imagens, de comparações e de alegorias do que através dos discursos lógicos, frios e racionais típicos da civilização ocidental. Então, a parábola de hoje, a do semeador e da semente, é uma das mais conhecidas e emblemáticas das parábolas de Jesus. Acolhemos esta palavra com muita alegria. E por isso agora, como que a mastigamos? O texto do Evangelho de hoje vai um pouco mais além da parábola em si. Apresenta 3 partes. A
parábola propriamente dita, num conjunto de ditos sobre a função das parábolas e depois a explicação da mesma. Na primeira parte temos, pois, a parábola propriamente dita. O quadro apresentado supõe as técnicas agrícolas usadas na Palestina de então. Primeiro o agricultor lançava a semente à terra, depois é que passava a arar o terreno. Assim se compreende porque é que uma parte da semente pode cair à beira do caminho, outra em sítios pedregosos onde não havia muita terra e outra entre os espinhos. Evidentemente, as diferenças do terreno significam, nesta comparação, as diferentes formas como é acolhida a semente. No entanto, nem sequer é isso que é mais significativo. O que aqui é verdadeiramente significativo é a quantidade espantosa de frutos que a semente lançada na boa terra produz. Tendo em conta que na época uma colheita de 7 por 1 era considerada farta, os 100, 60 e 30 por 1 deviam parecer aos ouvintes de Jesus algo de surpreendente, de exagerado, de milagroso. Mateus coloca esta parábola num contexto em que a proposta de Jesus parece condenada ao malogro. As cidades do lago, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, tinham rejeitado a pregação de Jesus. Os fariseus atacavam-no por ele não respeitar o sábado e queriam matá-lo. Acusavam-no, além disso, de agir não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Belzebu, príncipe dos demónios. Não acreditavam nas suas palavras e exigiam dele sinais. O reino anunciado sofria grande contestação e parecia, pois, encaminhar-se para um rotundo fracasso. É muito possível que esta parábola tenha sido apresentada por Jesus neste contexto de crise. Aqueles que manifestavam desânimo e desconfiança em relação ao êxito do projeto do reino. Jesus fala de um resultado final grandioso. Com esta parábola, Jesus diz aos seus discípulos desiludidos: coragem, não desanimeis, pois apesar do aparente fracasso, o reino é uma realidade imparável e o resultado final será algo de surpreendente, de maravilhoso, de inimaginável. Na segunda parte, temos uma reflexão sobre a função das parábolas. O ponto de partida é uma questão posta pelos discípulos. Por que é que Jesus fala em parábolas? Mateus vê nas parábolas a ocasião para que apareçam com nitidez o acolhimento e a recusa da mensagem proposta de Jesus. Mas que quer isto dizer? As parábolas apresentam a proposta do reino numa linguagem sugestiva, rica, clara, concreta, questionante e interpeladora. Tornam tudo claro e evidente para os ouvintes. Por isso, após escutar a mensagem apresentada nas parábolas, só não aceita a mensagem quem tiver o coração endurecido e não estiver mesmo interessado na proposta. As parábolas são, portanto, o fator decisivo. Propõem clara e inequivocamente a realidade do reino. Quem acolher essa mensagem receberá mais e terá em abundância.
Mas quem não a acolher está a rejeitar o reino e a possibilidade de integrar a comunidade da salvação. Nos que rejeitam a proposta de Jesus, cumpre-se o profeta Isaías, que diz que fala de um coração endurecido, que quanto mais ouve a pregação profética, mais se irrita, agravando cada vez mais a sua culpa. Os discípulos são aqueles que escutam a proposta do reino e estão dispostos a acolhê-la. Eles compreendem, portanto, as parábolas e aceitam a realidade que elas propõem. Eles são felizes porque abriram o coração às propostas de Jesus, escutaram suas palavras, viram e entenderam os seus gestos e sinais. São felizes porque já integram o reino. Na terceira parte, temos a explicação da parábola. Alguns indícios presentes no texto levam a pensar que esta explicação não fazia parte da parábola original, mas é uma adaptação posterior que aplica a parábola à vida dos cristãos. A explicação desloca de forma evidente o centro de interesse. Nessa explicação, a parábola deixa de ser uma apresentação de forma grandiosa como o reino se vai manifestar, para passar a ser uma reflexão sobre as diversas atitudes com que a comunidade acolhe a palavra de Jesus. Na perspectiva dos catequistas que prepararam esta aplicação da parábola, o acolhimento do Evangelho não depende nem da semente, nem de quem semeia, mas depende da qualidade da terra. Diante da palavra de Jesus, há várias atitudes. Há aqueles que têm um coração duro como o chão da terra batida dos caminhos. A palavra de Jesus não poderá penetrar nessa terra e dar fruto. Há aqueles que têm um coração inconstante, capaz de se entusiasmar instantaneamente, mas também de desanimar perante as primeiras dificuldades. A palavra de Jesus não pode aí criar raízes. Há aqueles que têm um coração materialista, que dá sempre prioridade à riqueza e aos bens deste mundo. A palavra de Jesus é aí facilmente sufocada por esses outros interesses dominantes. Há também aqueles que têm um coração disponível e bom, aberto aos desafios de Deus. A palavra de Jesus é aí acolhida e dá muito fruto. Os verdadeiros discípulos, a boa terra, identificam-se com aqueles que escutam as parábolas, as entendem e acolhem a proposta do reino. Temos aqui, portanto, uma exortação aos cristãos no sentido de acolherem a palavra de Jesus sem deixarem que as dificuldades, os acidentes da vida, outros valores a afoguem e a tornem uma semente estéril sem vida. Que bom, amigos, nos confrontarmos com esta palavra do semeador. Esta parábola do semeador fala dos obstáculos com que se depara o reino de Deus na sua instauração terrena. Com a sementeira nasce a esperança, embora se perca uma boa parte da semente.
Os números são fantásticos, parabólicos. Os começos do reino não são risonhos, mas por tratar-se de uma sementeira divina, obter-se-á uma grande colheita. A interpretação da parábola realça as dificuldades com que se enfrenta a palavra. A parábola dá a entender a verdadeira natureza do reino. E por isso vale a pena absorver bem esta conclusão. A vós deu-vos Deus a conhecer os mistérios do reino. Mas também, para os que estão de fora, tudo é misterioso. Contudo, para eles não é o desespero. Ainda têm uma oportunidade, que se convertam. É pois esta a maravilha da parábola do semeador. Acolhemos esta boa notícia com certeza, com alegria uma vez mais e com esperança. Oxalá o terreno do nosso coração esteja bem preparado para frutificar e responder. É com esse intuito que fizemos esta partilha. Foi com muita alegria que estive convosco no início de mais um programa, mas a semente do reino também nos vem no testemunho da Solange Pedroso. Para ela um grande abraço e uma gratidão do seu contributo. E para todos, voltarei na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço. Quem sentir a mão de Deus a bater à sua porta, deixar tudo é o que importa, para seguir os passos seus, será feliz no futuro, mas difícil o caminho, pois irá pobre e sozinho, pelo carreiro mais duro. Jesus Cristo anda na rua, cansado de mendigar, a bater de porta em porta. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Quem ouvir a sua voz, corra logo para a entrada, não passe Cristo por nós, esteja a porta fechada, e é como soldado alerta que nós devemos estar, com a porta bem aberta para Jesus poder entrar. Jesus Cristo anda na rua, cansado de mendigar, a bater de porta em porta. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. Bateu na minha e na tua, para Jesus poder entrar, responder é o que importa. O Verbo era a luz dos homens.
Olá, meu querido, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, glória, estamos novamente juntos. Você está indo do outro lado, não é? Que bom, meu querido, minha querida irmã, que está conosco no nosso programa Por Mares Nunca Dantes Navegados. Tudo bem, Padre Armando? Como é que o senhor está? Tudo em ordem? Como é que está a saúde? Marta, Dona Alice, nunca esqueço da senhora, viu, Dona Alice? A senhora marcou muito a nossa vida e morremos de saudade. Quem sabe um dia nós voltamos para Portugal. Precisamos ir, pelo menos para visitar os nossos queridos, né? Que Deus os abençoe. Bom dia, meu povo de Votorantim, aqui do Brasil. Bom dia, meu povo da África. E onde quer que a internet alcance, onde a rádio Vida Nova transmita. Bendito seja Deus. Meus amados, preparei um hino bem gostoso para você ouvir já no início do nosso programa. Preciso aprender a caminhar contigo. Ensina-me a guardar o que ouço em meu coração, me silenciar. Mãe, ensina-me a ficar aos pés do teu filho, mesmo na dor, mesmo no peso da cruz. Ensina-me a olhar nos olhos de Jesus. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Ensina-me a ficar aos pés do teu filho, mesmo na dor, mesmo no peso da cruz. Ensina-me a olhar nos olhos de Jesus. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua
Ajude-me, Mãe, a ficar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Me ensina a nunca abandonar teu filho, Mãe. Hoje eu preciso do teu colo de mãe, do teu amor de mãe, do teu carinho, da tua intercessão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Preciso aprender a caminhar contigo. Bom, meus amados, esta semana comemoramos, não é, no dia 11, São Bento. Oh, querido Deus, nós agradecemos mesmo pela vida dos santos e saber da vida de São Bento, o quanto ele lutou contra o pecado, o quanto ele lutou contra o demônio. Coisas que não caíram da moda, mas que infelizmente o sistema mundano quer realmente desconstruir tudo isto. Nos nossos dias, o pecado é relativo e, infelizmente, até mesmo alguns filhos da igreja proclamam isto. Mas São Bento é firme e o testemunho dele é vivo. Precisamos conhecer a vida de São Bento. Claro, não vou passar aqui, né? É tão fácil você abrir o Google, pegar um bom livro e ficar sabendo da vida de São Bento. Então, por favor, faça isso, tá bem? E agora nós vamos pegar a palavra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Aquele que dá a semente ao semeador e pão para alimento, suprirá e multiplicará nossa semente e aumentará os frutos da nossa justiça. Meu amado, minha amada irmã, é apenas um versículo. Você acredita nisto? Veja bem, acreditar significa não somente ouvir, mas também concordar e agir em consequência. De algum modo, meus amados, nós, cristãos, temos exaltado a pobreza e as privações. Mas todo o tempo nosso Deus é o Deus de amor. É o doador generoso de todas as bênçãos, de maneira que possamos ter sempre bastante de tudo. Por que não manifestamos esta abundância, irmãos? Sabe por quê? Porque isso só acontece quando aprendemos a dar primeiro e acreditar na abundância das promessas de Deus. Ele provê com abundância para toda boa obra. Ele dá livre e abundantemente a nós, para que possamos dar livre e abundantemente aos outros. Eu espero que você acredite nisto, porque o mundo quer tirar
essa nossa confiança. Ele provê com abundância para toda boa obra. Ele dá livre e abundantemente a nós, para que possamos dar livre e abundantemente aos outros. Deus proverá muitas oportunidades para você dar, quer diretamente a Ele, quer a outros. Ao dar aos outros, você estará dando a Deus. Haverá oportunidade, meu amado, minha amada irmã, de amar e servir. Haverá oportunidade de você dar a Deus em louvor, de rezar, crendo nas orações pelas necessidades alheias, de se dar a obra de evangelizar, de dar aos outros. Como corresponder a essas oportunidades será o verdadeiro teste para a sua fé, especialmente quando você tiver pouco tempo, habilidade ou dinheiro para oferecer na situação colocada diante de você. Entendeu bem isto? Dai e recebereis. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dado em vosso regaço, pois a medida com que derdes, será aquela na qual recebereis. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, verso 38. Sabe, amados, as pessoas querem só receber. Não está assim mesmo? Por exemplo, trabalham pouco e querem ganhar muito. Não todos, é óbvio, mas uma boa parte da humanidade só quer receber. Muitos no seio da nossa família só querem receber. E assim, muitas vezes, ficam pensando por que não recebem. Não recebem por não saberem dar de si mesmos, do seu tempo, de suas habilidades, do seu dinheiro, de suas orações, do seu culto. Não se abrem, não saem para semear, e se não semeiam, como receberão? Não podemos nos isolar, pois os frutos vão depender grandemente do tipo de vida que levamos. Se vivemos para Deus, ou se ainda estamos vivendo para nós mesmos, abafados pelos cuidados e preocupações com a riqueza e os prazeres da vida. Se queremos apenas receber, ou se queremos nos tornar doadores generosos. Meu irmão, minha irmã, à medida que cresce a minha aceitação, assim cresce o nível de frutificação em nossas vidas. A produtividade também varia para aqueles que ouvem a palavra e a aceitam, e aparentemente aumenta. Por isso, prestemos atenção às palavras de Jesus. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos assinalei para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça, de modo que tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 16. Por favor, meus queridos, acolham essas palavras em seus corações, as apliquem em suas vidas. Tira todo o temor do coração de ajudar, de auxiliar, de praticar a caridade. Como dissemos na semana passada,
de oferecer o dízimo, tá? Na sua igreja, na sua comunidade, as ofertas. Não tenha medo de dar esmola. Tudo que você fizer, o Senhor prometeu, Ele te dará em dobro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amadinhos, entremos nos átrios do Senhor. Ó Deus Altíssimo, Deus Santo e Fiel, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os glorificamos. Estamos na vossa presença, Pai. Te louvamos de todo o coração pela vossa bondade, pela abundância de vossas promessas. Se não havemos cumpridas em nossas vidas, é porque, infelizmente, caminhamos longe do Senhor. Sim, meu querido Deus, muitos de nós temos uma fé, apenas uma fé ilusória, uma fé enganosa. Dizemos que cremos, mas não nos aproximamos. Dizemos que cremos, mas não obedecemos. Dizemos que cremos, mas não o adoramos. Ó grande e poderoso Deus, abre as comportas dos céus, derrama sobre nós o vosso Espírito Santo. Sim, meu amado Deus, sem Ele nós não conseguimos dar um passo sequer em busca da santidade. Sem Ele nós não conseguimos dar um passo sequer na obediência. O nosso coração é muito teimoso, é muito desobediente. Nosso coração é muito cheio de egoísmo. Estamos muitas vezes voltados para nós mesmos, Pai Santo e Justo. Pouco pensamos nos nossos irmãos. E tudo que ouvimos, ó Deus, pela mídia, são realmente uma enxurrada de notícias, de falações na nossa cabeça, Senhor, que ficamos tão cheios das coisas do mundo que não conseguimos nos silenciar e nos apresentar ao Senhor como convém. Vem em nosso auxílio. Espírito Santo, venha, toma posse de nós, como tomastes posse da Virgem Maria, como tomastes posse do grande São Bento, que viveu plenamente em busca da santidade, que lutou ferrenhamente contra o pecado, que não mediu esforços para deixar para cada um de nós ensinamentos salutares. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te damos graças e pedimos a tua bênção sobre todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Bento, rogai por nós.
Meu querido, minha querida irmã, está aí o nosso programa. Espero sinceramente que cada palavra possa tocar o seu coraçãozinho. Nós confiamos no Senhor, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento. Muitas vezes falamos aqui de forma bem espontânea, outras vezes repetimos palavras de grandes homens e de grandes mulheres que nos deixaram muitos ensinamentos. Entre eles está o nosso querido e saudoso Dom Cipriano Chagas. Deus os abençoe. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. E o Verbo fez-se vida. Em cada continente, em cada país, em cada rádio, façamo-nos ao mar como pescadores de homens, levando a boa nova. Os ouvintes deste programa, por mares nunca dantes navegados, podem apresentar as suas sugestões ou entrar em contacto com os intervenientes no programa através do e-mail maresnuncadantesnavegados@gmail.com.